Amém. Glória a Deus. Período de louvor abençoado. O nome do Senhor seja glorificado por esses irmãos que nos conduzem na adoração. Irmãos amados, nós vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo de número 11. Enquanto você abre aí, eu quero levar você a pensar que, segundo alguns estudos, nós fazemos ao longo do dia, entre escolhas simples, escolhas complexas, nós fazemos cerca de 30 mil escolhas durante um dia. Dá um Google depois, para você ver. Tem estudos que dizem que nós fazemos cerca de 60 mil escolhas. Eu achei um pouco além daquilo que seria normal, né? Mas são estudos lá, então deve ter alguma base científica. Eu preferi ficar com as 30 mil escolhas durante o dia. Mas são coisas simples. Por exemplo, eu levanto quando o despertador toca, eu coloco a soneca. É uma escolha. O que você faz? Quando o despertador toca, você coloca mais uns 5 minutinhos lá? Tem gente que faz essa escolha, tem gente que escolhe levantar da cama mais cedo, né? Mas é importante a gente considerar que a nossa vida ela é feita de escolhas. E por isso, nessa noite, nós vamos refletir e chegar a uma conclusão importante. Ao final dessa mensagem, eu quero que você chegue à seguinte conclusão: ninguém acerta sempre. E nós precisamos da ajuda de Deus para fazer boas escolhas. Então, nós fazemos muitas escolhas ao longo do dia. A roupa que você vai usar é uma escolha que você faz. Se você vai de vermelho, vai de preto, qual tênis você vai usar, por qual caminho você vai, né? Engraçado que cada dia que me levam em casa, eu descubro que tem um novo caminho que leva para a consolação. Então, eu poderia escolher vários caminhos e eles me levariam até a consolação, né? De todos os lugares aqui de São Paulo, eu já vi tantos caminhos que levam até lá, então são escolhas. Por qual caminho eu quero ir para aquele lugar? São escolhas que eu faço. E diante de tantas escolhas que nós fazemos nos nossos dias, sejam elas escolhas complexas ou escolhas simples, nós precisamos buscar a vontade do Senhor para saber escolher certo. Porque o nosso coração nos engana. Se nós confiarmos nele, nós cometeremos erros gravíssimos na nossa vida. Vamos ver um exemplo aqui em 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 1. Eu vou ler na Ara, que é a versão que está ali. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã. O que o texto diz? Mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi o quê? Estou grávida. Senhor, que o Senhor nos dê graça na exposição da sua mensagem nessa noite, que o Senhor nos ajude a compreender a palavra do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele trata sobre a queda de um rei. Mas preste atenção, não é qualquer rei. É o maior rei da história de Israel. Estamos falando de Davi, um grande rei. E esse texto narra o momento em que ele cai em pecado, em que ele faz uma escolha errada para a sua vida. Você conhece bem a história de Davi. Você sabe que ele era um jovem pastor de ovelhas, o 8º filho de Jessé, o mais novo de todos os filhos, né, de Jessé. E um dia, quando o Senhor rejeitou Saul como rei de Israel, Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé a fim de ungir um rei. 7 filhos de Jessé passam diante de Samuel a fim de serem ungidos e todos os 7 são rejeitados pelo Senhor. Samuel então pergunta: não tem outro? Não falta alguém? E aí descobre que faltava um menino de 12 a 15 anos que estava no campo cuidando das ovelhas do pai. E ele diz: olha, nós não vamos comer e eu não saio daqui enquanto esse menino não vier. E aí mandam buscar Davi. Quando Davi vem, o Senhor confirma para Samuel que aquele era a quem ele escolheu e manda que Samuel unja Davi. Ele tinha entre 12 a 15 anos quando foi ungido como rei de Israel. Mas você conhece a história e sabe que ele não assume o trono no ato da unção. Davi vai assumir o trono aos 30 anos de idade.
Passou-se então, se ele tinha 12 anos, nós temos 18 anos de idade, 18 anos até que ele, depois da unção, assuma o trono. Antes de Davi ser rei de Israel, ele volta para cuidar das ovelhas do pai. Enquanto ele está cuidando das ovelhas do pai, Saul, que era o rei que já havia sido rejeitado por Deus, ele começa a ter ataques demoníacos e ele fica possesso várias vezes. E é preciso que um músico seja colocado na presença do rei, para que quando ele ficasse possesso, o espírito mal fosse embora. Davi tocava harpa. E ele é chamado e ele é levado para a presença do rei, onde ele, todas as vezes que o rei ficava possesso, ele tocava e o espírito mal saía da presença do rei. Nesse período, ele enfrenta o gigante Golias e o mata, enquanto todos... Imagina, o gigante estava de um lado do monte, Israel do outro lado do monte, um vale entre eles, e o gigante todos os dias vinha na beira do vale e zombava de Israel, perguntando, não tem homem aí para me enfrentar? E de repente um menino desse tamanho sai sem espada, sem escudo, sem armadura, dizendo ele que lutaria contra um gigante na força do Senhor dos Exércitos. E ele encara aquele gigante e sai vitorioso sobre o gigante. Provavelmente tinha os seus 15 anos de idade nesse momento da sua vida. Davi mata Golias, e quando ele mata Golias, é dado a ele casar com uma das filhas do rei, e ele alcança a posição de comandante do exército de Saul. Já imaginou? Um pastor de ovelhas, de repente ele é músico do rei, agora ele é comandante do exército do rei. E esse menino conquista tantas coisas, mas tantas coisas, que ele fica popular em Israel. E a popularidade dele vira até canções, né? Você já deve ter ouvido falar que as mulheres em Israel cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Bom, um rei não se sente bem sabendo que tem alguém que está sendo mais popular do que ele. E a partir desse momento em que Saul toma conhecimento de que as mulheres estavam louvando as batalhas de Davi, que ele estava se tornando popular, ele passa a persegui-lo. Davi tem um histórico de boas escolhas. Davi não era uma pessoa que fazia más escolhas. O histórico dele era um histórico de boas escolhas. A propósito, lutar contra um gigante, quando todos se acovardavam confiando no Senhor, é uma boa escolha ou não é? Ele confiou no Senhor e lutou contra o gigante. Saul começa a persegui-lo. E em 2 vezes que Saul sai para matar Davi, Davi tem a oportunidade de matar Saul. E ele faz uma boa escolha em não matar o rei. A primeira vez é quando Saul descobre que Davi está próximo das cavernas de Engedi, e quando ele vai para poder buscar Davi, o texto bíblico diz que ele sente dor de barriga. E ele vai para dentro da caverna para aliviar o ventre. É isso mesmo que você está pensando. Ele vai para dentro de uma caverna para aliviar o ventre. Enquanto ele estava fazendo as suas necessidades, Davi vai até ele com a possibilidade de matá-lo, mas ele decide, ao invés de matar o rei, cortar uma parte da orla das roupas dele e dizer: eu poderia ter te matado, mas eu fiz uma boa escolha em poupar o ungido do Senhor. Preste atenção, Saul tinha saído para matar Davi. Deus coloca Saul, conforme os seus oficiais, nas mãos de Davi. O seu perseguidor está nas suas mãos. É hora de você fazer aquilo que tem que fazer. Davi escolhe poupá-lo. Segundo momento, mais uma vez, Saul sai para poder perseguir Davi, e quando ele monta acampamento para poder passar a noite, Davi tem a oportunidade de matá-lo novamente. Ele cerca o lugar em que Saul estava acampado, mas ele mais uma vez escolhe não matar Saul. Boas escolhas. Davi tinha esse histórico de fazer boas escolhas, né? De não errar sempre, de não fazer escolhas erradas sempre. Esse histórico é do menino, do moço, que depois da unção levou cerca de 18 anos até chegar no trono. Mas o texto que nós lemos já narra um rei, já não narra mais um menino. A essa altura aqui do texto que nós lemos, Davi já estava com 50 anos de idade. Já não era mais um menino, né? Já era um homem maduro, 50 anos de idade. E aí, aos 50 anos de idade, ele já tinha sido proclamado rei, não só de Judá, ele tinha sido proclamado rei de todo Israel. Você precisa entender que havia uma divisão das tribos de Judá para as tribos de Israel. Davi, a princípio, ele é proclamado rei de Judá. Ele nasce entre os de Judá. Mas ele alcança popularidade ao ponto de que ele é proclamado rei dos 2 reinos e torna os 2 reinos um só. Imagine a popularidade desse homem.
Ele já havia buscado a Arca da Aliança, que durante todo o reinado de Saul havia ficado esquecida. Você sabe o que significa a Arca da Aliança? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus em Israel. Israel está perdendo para os filisteus tomam a Arca da Aliança, e quando eles tomam a Arca da Aliança, Israel começa a perder a batalha. Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, são mortos. E quando chega a notícia de que Ofni e Finéias havia morrido, quando chega a notícia de que a arca tinha sido levada, é dito: a glória se foi de Israel. A presença de Deus havia sido retirada diante do povo. E Saul simplesmente não teve esforço algum para poder buscar a arca durante todo o tempo em que ele foi rei. Mas um dos primeiros atos de Davi é buscar a arca, trazê-la para entre o povo de Deus e transferir a capital de Israel, de Judá, para Jerusalém. Davi, então, tem boas escolhas. Tudo isso demonstra boas escolhas de Davi. Afinal, Jerusalém é tudo que é hoje por causa da escolha de torná-la a capital do reino de Israel lá atrás. A essa altura aqui, Davi já havia conquistado os amalequitas, os filisteus, os moabitas, os edomitas, e no capítulo anterior, que é o capítulo 10, ele tinha conquistado os dois últimos inimigos que faltavam para ele conquistar, os amonitas e os sírios. O capítulo 10 narra o desfecho das vitórias de Davi. Preste atenção, Davi tinha alcançado tudo o que ele almejava como rei nesta altura. Tudo o que ele buscava como rei, ele tinha alcançado. Os últimos dois exércitos que faltava ele conquistar, ele conquistou no capítulo de número 10. Davi está vivendo aqui as promessas que Deus fez para Abraão em Gênesis capítulo 18. Eu darei para vocês todas as terras até o Eufrates. Essas duas nações, a Síria e os amonitas, eram as últimas duas nações para que a promessa se cumprisse. Sabe o que faltava de fato para que ele conseguisse tudo o que ele almejou? Ele conquistar a pequena cidade de Rabá. Olha o que está escrito no verso de número 1 do capítulo 11 que nós lemos. O verso de número 1 diz que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos, com ele e a todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon, capítulo de número 10, a aliança entre os amonitas e os sírios, e eles sitiaram Rabá. Só faltava conquistar essa pequena cidade, que era a capital dos amonitas. Conquistada essa pequena cidade, Davi agora estava coroado, tendo alcançado tudo que ele almejou na sua vida. Você já pensou o que é isso? Você poder chegar aos 50 anos de idade, olhar para trás e falar assim: eu consegui tudo o que eu queria? Eu não sei quantos de nós tem essa sorte, mas Davi está aqui nesse momento, aos 50 anos, falando assim: tudo o que eu quis eu consegui fazer. Tudo o que eu quis eu consegui fazer. Ele está aqui no melhor momento da vida dele. E o texto bíblico diz que entre todas as boas escolhas que Davi faz, ele faz uma má escolha. Isso está registrado nesse versículo 1 que nós lemos. O versículo 1 diz que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi não vai. Ele escolhe ficar. Preste atenção, ele tinha conquistado os sírios e os amonitas. O seu exército estava cercando a cidade de Rabá. Durante um ano inteiro, todos os seus oficiais estavam num cerco para conquistar essa última cidade, a pequena cidade, cercada de muralhas. Davi não estava durante todo esse ano com seus soldados. Mas chegou um momento do ano em que era obrigação dos reis sair à guerra junto com seus soldados. Tudo bem ele não ter ficado o ano todo, mas esse momento era o momento em que os reis saíam à guerra. Ele deveria ir à guerra. Mas o texto nos diz, no final do verso de número 1, porém, Davi ficou em Jerusalém. Péssima escolha. Uma pequena escolha errada inicialmente, mas que, como nós veremos, vai levar Davi a outra escolha errada, a outra escolha pior, a outra escolha ainda pior e a outra escolha ainda pior. Importante nós percebermos que muitas vezes nós vamos galgando degraus em direção ao erro. Que o erro, o grande erro na nossa vida, nem sempre é uma coisa que acontece. Algumas vezes ele começa nas pequenas escolhas. Como essa escolha, ao invés de ir para a guerra, ficar no palácio. É uma pequena escolha, mas que vai desencadear outras grandes escolhas erradas que vão custar muito caro para o rei. O texto nos demonstra
que ao invés de ir para a guerra, tendo ficado em Jerusalém, tendo ficado no palácio, Davi ele fica vulnerável ao pecado. E ele cai em pecado. Fale com a pessoa que está do seu lado aí. Eu sei que não é costume de presbiteriano, mas fale com essa pessoa aí. Ninguém acerta sempre. Davi errou. Ele errou feio. Ele errou em escolher ficar em Jerusalém. Mas ele agora vai cometer outros erros, conforme nós vamos ver. A Bíblia diz que enquanto ele deveria estar lá na guerra, ele se levanta, preste atenção, ele se levanta não de manhãzinha. Davi não se levanta durante a madrugada porque perdeu o sono. Davi se levanta no meio da tarde. E ele não se levanta para atender os súditos. Ele se levanta para passear no terraço do palácio. Enquanto ele passeia no terraço do palácio, o texto diz que ele avista uma mulher muito bonita tomando banho. Sabe-se lá, né, talvez no costume do judeu de se banhar apenas molhando o corpo, aquele banho que o mineiro chama de banho de caneco. Né? Nós chamamos de banho de caneco lá em Minas. Ele vê essa mulher muito bonita tomando banho. E ele é atraído por ela. E ele, curioso, pergunta, quem é essa mulher? E ele descobre, essa é Batseba, mulher de Urias, o heteu. Ainda assim, ele escolhe mandar chamá-la. E quando ele chama, ele não consegue evitar e acaba deitando-se com essa mulher, cometendo pecado, adultério, e nós vamos ver como esse texto se desenrola depois que ele descobre que ela está grávida. Antes da gente entrar aqui, eu queria que você meditasse nos passos da queda de Davi, para que você entenda que não acontece de uma hora para outra. Dificilmente alguma coisa muito ruim na nossa vida acontece assim, do dia para a noite, da noite para o dia. Geralmente é uma sucessão de passos. Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis e a gente vê o diabo tentando Eva, a gente vai ver o modus operandi que o diabo tenta. Ele mostra, ele faz a pessoa se sentir atraída, ele faz a pessoa flertar, ele fala no ouvido da pessoa, ele tenta a pessoa até que a pessoa não resiste e cai. Quando nós vemos Tiago falando sobre o processo de queda, nós vemos justamente o modus operandi do diabo. Quando nós vemos ele tentando Jesus no deserto, a gente vê ele executando o mesmo modo operandi. Se você tem um inimigo, Eduardo, e você sabe que ele tem um modo de agir, a melhor coisa que você tem que fazer é descobrir qual é o modo de agir dele. Porque se ele faz sempre a mesma coisa, você precisa observar se por acaso ele não está tentando você e te levando na mesma direção que levou outras pessoas. Olha, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que Davi baixou a guarda no meio da batalha. É inegável para nós que nós estamos numa batalha. A vida é uma guerra. A vida é uma batalha de muitos desafios. Mas nós cristãos, a palavra de Deus nos diz em Efésios que nós estamos numa guerra. Existe uma guerra espiritual ao nosso redor. Se você acha que a sua vida é uma batalha só por causa das dificuldades que você enfrenta no dia a dia, você está ignorando o fato de que existe um mundo espiritual. E que muitas das dificuldades que você, Carla, enfrenta no dia a dia é por causa desse mundo espiritual. Nós precisamos entender isso, nós estamos no meio de uma guerra. O diabo está tentando buscar a nossa cabeça, nos levar a fazer escolhas erradas para nos derrubar. E Davi baixa a guarda. No ano em que os reis saem à guerra, quando ele deveria estar na guerra, ele não está na guerra, ele baixa a guarda, no meio da batalha. É interessante que ele confia, né? Nós conquistamos 2 grandes exércitos, os sírios e os amonitas. Preste atenção, os sírios eram os exércitos mais impiedosos que tinham naquele tempo. Eles tinham armas de guerras muito avançadas. E quando eles capturavam seus inimigos, eles torturavam seus inimigos, escalpelavam os inimigos, cortavam as mãos, cortavam os dedos, arrancavam as unhas. E eles eram poderosos por causa dos seus cavalos e das suas armas. Davi não subjuga só os sírios, ele subjuga uma aliança feita entre os sírios e os amonitas. Sabe o que Davi pensou? Venci o grande inimigo, vencerei o inimigo menor. Rabá era uma pequena cidade. Nós vencemos a aliança entre os amonitas e os sírios. Venceremos esse exército. Então eu não vou para a guerra. Eu baixo a guarda. Nós estamos numa guerra. E ninguém tropeça no pão de açúcar. Nós tropeçamos em pedras pequenas. Pedras soltas na calçada nos derruba. Davi confiou que a unção de ontem valia para hoje. E unção não se acumula. Se você não perseverar, se você não buscar, se todos os dias você não se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, glória a Deus porque o Senhor me conservou até aqui. Mas, Senhor,
continua fazendo isso, porque unção não se acumula. O que o Senhor me deu para ontem foi para ontem, e eu quero novas coisas a partir de hoje. Se você baixar a guarda no meio da batalha, você é uma pessoa que pode cair facilmente. Segunda coisa que eu vejo em Davi é o isolamento. Seu exército está na batalha. Os súditos provavelmente com muitas demandas na porta do palácio. O rei está no quarto, isolado. Um amigo meu, pastor, falava assim: catitu fora da manada é papá de onça. Meus irmãos, não existe momento na nossa vida em que nós ficamos mais vulneráveis ao pecado e ao erro do que quando andamos sozinhos. Nós não nascemos para andar sozinhos. Nós não nascemos para andar isolados. Nós nascemos para andar uns com os outros, caminhando juntos. Você quer ver a sua vida espiritual se esfriar? Você quer ver você se afundar em pecado? É você achar que pode andar sozinho. Nós estamos vivendo hoje um período dos desigrejados. Pessoas que acham que podem servir a Deus nas suas casas, que podem adorar a Deus nas suas casas, e podem, mas sem ter um compromisso com a igreja. Essas pessoas não participam dos benefícios do corpo. Quais são os benefícios? Ora por mim, meu irmão. O presbítero Abílio passou por uma dificuldade essa semana, mandou mensagem para mim e falou assim: ora por mim, meu irmão. Você manda mensagem para mim de vez em quando: ora por mim, meu irmão. Isso é benefício de estar no corpo. Quem anda sozinho não desfruta desses benefícios. Nós precisamos fugir do isolamento, porque quando nós nos isolamos, nós estamos tendenciosos ao pecado. A terceira atitude é estar no lugar errado. Ele deveria estar na guerra, mas ele está no palácio. Tome cuidado quando a sua rotina mudar. Tome cuidado quando algo que você faz rotineiramente, você faz com frequência, mudar. Geralmente nas mudanças de rotina, quando eu tinha que fazer algo e eu estou fazendo outra coisa, a gente fica ocioso e a gente cai em pecado. Davi estava na hora errada. Ele levanta, conforme eu disse, não no meio da noite, não de manhãzinha para atender o povo, mas no meio da tarde, um rei acordando no meio da tarde. Só você que pode fazer isso de vez em quando. Ele não, ele é rei. Né? Nós podemos, às vezes, no domingo, dormir até mais tarde. Você não, você tem que estar na EBD aqui domingo de manhã. Tá? Às vezes, no sábado, aí tudo bem, mas no domingo de manhã, não. Mas ele acorda no meio da tarde, ao invés de acordar de manhã, talvez perder o sono porque estava preocupado. Não, ele acorda na hora errada, no meio da tarde. Davi cede ao ócio, seus soldados no meio do perigo, enfrentando batalhas, e ele ocioso em casa. Ele alimenta a tentação. Veja a sequência. Ele vê. Quem tem visão, vê. Se você não tem uma deficiência na visão, igual eu tenho, eu consigo ver lá fora o John. Agora, se o John estivesse lá do outro lado da rua, eu não conseguiria saber quem ele era. Se você tem vista, se você enxerga, você vai ver. Mas Davi, ele dá o próximo passo, ele não só vê, como ele cede à curiosidade. Vê tudo bem, mas quando você torna-se curioso e alimenta a curiosidade, ele pergunta, Rafael, quem é? Então ele não só viu, não ficou só em ver, ele alimenta a curiosidade. E a curiosidade dele é satisfeita, porque Dalete ele descobre que ela era Batseba. E ele tem uma informação que deveria fazer ele abortar qualquer plano nesse momento. Ela é a mulher de Urias, o Heteu. Mas presta atenção, ele viu, ele ficou curioso. A curiosidade é satisfeita, mas isso não o impede de mandar buscá-la. Aqui nós temos um outro erro: flertar com o pecado. Flertar com o pecado. Nós não podemos flertar com o pecado. Sabe aquela coisa que você sabe que é errada? Que você sabe que se você cair nela, você vai prejudicar a si, a sua família, vai prejudicar a sua comunidade. Você não pode flertar com aquilo. Você não pode andar perto daquilo que te tenta. Você não pode caminhar de mãos dadas com aquilo que te atrai. A Bíblia nos ordena a fugir. A atitude mais corajosa que uma pessoa pode ter diante do pecado é fugir. A atitude de José foi corajosa, ele fugiu da mulher de Potifar. Mas você fala, Júnior, uma pessoa que foge não é corajosa. A Bíblia diz que nós devemos enfrentar o diabo. Mas a imoralidade, os desejos da carne, nós devemos, fugir. Fugir. Não brinque com o pecado. Se você trabalha num lugar, e naquele lugar tem uma pessoa que por algum motivo mexeu com você, você sentiu alguma coisa, você muda de lugar no trabalho.
Se não deu para mudar de lugar no trabalho, muda de trabalho. Pede conta e muda de trabalho. Mas não brinque com o pecado, porque o pecado pode te levar à ruína. O pecado pode te levar à destruição. Leia os primeiros 6 capítulos de Provérbios, que você vai ver a consequência do adultério. O homem que adultera é como alguém que abraça brasas quentes pensando que não vai se queimar. O homem que adultera caminha por um caminho de morte. Da mesma forma, a mulher. Todas as vezes que você se sentir tentado por algum pecado, e aqui eu estou falando do adultério, mas quantos pecados, né? Às vezes a gente coloca alguns níveis, né? O adultério, isso, e a gente se concentra nisso. Mas, por exemplo, você é tentado a mentir, é tentado a tomar posse do que não é seu. Todas as vezes que você se sentir propício a isso, você não pode flertar com a situação. Você precisa evitar se aproximar. Mas Davi manda buscá-la. Ele flerta com o pecado. E quando ele flerta com o pecado, ele descobre que ninguém acerta sempre. E que nós não podemos brincar com a carne. Você não pode brincar com a sua carne. Ah, mas eu sou crente. Você não pode brincar com a sua carne. Ah, mas eu sou neto de presbiteriano, bisneto de presbiteriano. Você não pode brincar com a sua carne. Ah, mas eu sou presbítero. Vocês não podem brincar com a carne de vocês. Ah, mas eu sou evangelista. Você não pode brincar com a sua carne. Você não pode brincar. A queda, ela não te afeta somente. A queda afeta você, afeta as pessoas que estão ao seu redor, afeta a sua família, sua esposa, seus filhos, afeta a comunidade de fé que você faz parte. Você não pode brincar com o pecado. Não pode brincar com a sua carne. Se Deus está falando com alguém nessa noite, não brinque com a sua carne. Se há algo que tentando te atrair, te seduzir, te levar para o pecado, não brinque com a sua carne. Afaste-se. Não flerte com o pecado. Não flerte com o pecado. Davi cai em pecado com essa mulher. E quando Davi recebe a notícia de que ela está grávida, que gerou uma consequência, o que Davi faz? Outras escolhas erradas? Davi decide dar um jeito por ele mesmo. Eu conserto as coisas. Você viu o jeito que Davi conserta as coisas? Você já leu essa história? Quando ele descobre que ela estava grávida, então o texto continua dizendo que ele manda Joabe mandar o marido dela, Urias, para que ele possa vir, deitar-se com a sua esposa, e agora todos vão achar que não, o filho é de Urias, ele teve um descanso da guerra, veio, teve com a sua esposa, dormiu com ela, e ela ficou grávida. Só que, gente, é incrível, né? Ele era um soldado honrado. E quando Davi diz para ele assim, vai descansar, ele vira e fala assim, meu rei. Imagina Davi ouvindo isso. Davi agora está com a sua consciência acusando ele do que ele fez, do pecado que ele cometeu, da desonra que ele cometeu. E ele ouve Urias falando assim, meu rei, os meus irmãos estão na guerra, morrendo, pelejando. Meu rei, eu não posso ir para casa descansar. E Urias não vai para casa. Então Davi embriaga Urias para ver se ele vai para casa. E ainda bêbado, Urias não vai para casa. Eu desconfio desse negócio que as pessoas fazem as coisas, depois falam assim, é porque eu tinha bebido demais. Aqui na Bíblia, tem um homem que foi embriagado pelo rei, que foi incentivado pelo rei a tomar uma atitude, a fazer uma escolha, mas mesmo embriagado, esse homem decide ser um homem honrado. Então eu fico em dúvida sobre esse negócio, sabe, Joel? Eu bebi demais, então me perdoa. Eu não estava nas minhas consciências. Eu tenho dúvidas sobre isso, tá? Esse homem decide manter a sua honra, ainda depois do rei ter banqueteado, servido os melhores vinhos e ele ter ficado um pouco alto, ele não vai para casa. A primeira escolha errada de Davi, encobrir o pecado. Eu chamo Urias, Urias vai para casa e todo mundo vai achar que é filho dele. Como ele viu que não funcionou, o que ele faz? Ele pega Urias, escreve uma carta, uma sentença de morte, e manda Urias de volta para o campo de batalha. E na carta que Urias levou, e ele não sabia o que estava escrito nela, dizia, quando a batalha estiver no seu auge, coloque Urias na frente de batalha para que ele morra. Era isso que a carta dizia. Ele estava com seu atestado de óbito no bolso, não sabia. E ele vai para a batalha. E quando a batalha está no seu auge, ele é colocado na frente e ele é morto. Mais uma escolha errada. Ele escolheu ficar no palácio quando todos foram para a guerra. Ele escolheu acordar tarde. Ele escolheu, depois que descobriu que a mulher estava grávida, tentar resolver as coisas do seu jeito.
Ele escolheu trazer Urias para encobrir o pecado. Agora ele escolhe matar um homem inocente para encobrir o seu pecado. Você percebe que tentar resolver as coisas do nosso jeito agrava mais a situação? Você já deve ter vivenciado isso. Esquece, eu não estou falando de adultério. Talvez quando criança, feito uma coisa errada e tentou esconder, e você fez outra coisa errada, e depois você tenta fazer outra coisa errada para esconder, e quando sua mãe descobriu através... Estou vendo você rindo aí, jovem, ó, no cantinho ali, ó, os meninos rindo. Né? E depois, quando você foi pego... Ai. A tragédia é maior, né? Davi deveria ter se arrependido no primeiro momento. Mas ele vai cedendo a uma sucessão de escolhas erradas. Até que ele agora é culpado de matar um homem inocente. Mas agora tudo bem, eu dei o meu jeito, né? Eu consertei. Talvez a sensação dele era a sensação de Moisés, depois que matou aquele egípcio e enterrou ele. Olha para um lado, para o outro, para trás, para lá. Ninguém viu, né? Então, estou tranquilo. Mas, de repente, a Bíblia diz que o profeta Natã é enviado até ele e o profeta condena ele pelo erro que ele cometeu. Diz para ele assim, olha, você fez uma coisa má. Você não deveria ter feito isso. E agora sim, quando Davi é convencido do erro dele, ele percebe que todas as tentativas dele de consertar só levaram ele para um caminho errado. Aí ele tem atitudes que nos demonstram que até mesmo as piores escolhas podem ser revertidas se nós nos agarrarmos ao Senhor. Davi deixa claro para a gente, por exemplo, algumas das escolhas que ele fez quando ele descobre que ele errou, que ele pecou. Ele confessa o seu pecado ao Senhor. Ele vai até o Senhor e confessa que havia errado. Ele declara, Senhor, eu errei, eu pequei, eu realmente falhei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Agora Davi, ele já não mais tenta esconder o seu pecado. Davi já não tenta mais encobrir que ele havia errado. Não, agora ele realmente admite diante de Deus que ele errou, que ele falhou, e ele confessa isso diante de Deus. Irmãos, era o que ele deveria ter feito desde o início. É o que nós devemos fazer desde o início, quando nós descobrimos que cometemos uma escolha errada, que erramos. Porque se nós tentarmos resolver do nosso jeito, as consequências serão ainda mais desagradáveis, ainda piores. Eu quero destacar aqui 3 coisas que Davi fez quando ele é advertido do seu erro e ele reconhece que todas as suas tentativas de consertar só deram errado. Primeira coisa, Davi reconhece o seu erro. Em 2 Samuel capítulo 12, verso 13, ele reconhece diante de Natã, pequei contra o Senhor. O Salmo de número 32, verso 5, ele afirma, Senhor, eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não a ocultei. Agora sim, Senhor, eu fiz muita coisa errada, Deus. Eu fiz uma escolha errada, outra escolha pior, mas, Senhor, quando eu me dei conta de que eu só estava agindo na minha carne, quando eu me dei conta de que cada escolha só me levava para um caminho pior, Senhor, eu me entreguei. Eu confessei o meu pecado. E a minha iniquidade eu não mais encobri. Então Davi não tenta mais esconder seu pecado, ele não tenta se justificar, ele não tenta dizer assim, porque ela estava tomando banho, porque ela estava ali. Não, Senhor, eu pequei. E tudo que eu tentei fazer para resolver a situação só piorou. A segunda coisa que Davi faz é se arrepender profundamente. O Salmo de número 51, verso 3 e 4, diz que Davi fala o seguinte, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, porque contra ti somente eu pequei e fiz o que é mal diante dos seus olhos. Isso demonstra quão arrependido ele estava. Senhor, eu conheço a minha iniquidade. Eu conheço a minha falha. Deus, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Imagina quão aborrecido esse homem estava aqui agora, declarando isso. Senhor, no auge da maturidade, Senhor, aos 50 anos, Senhor, depois de ter subjugado todos os meus inimigos, Senhor, eu não era mais um menino. Eu pequei, Senhor. Eu pequei. Me perdoa, Senhor. E a terceira coisa que eu vejo na história de Davi é que ele se apropria do perdão de Deus. Davi se apropria do perdão de Deus ao ponto de dizer assim, Senhor, um coração quebrantado e humilde, tu não desprezarás.
Às vezes a gente comete erros e a gente fala assim, acabou a minha vida. A gente comete falhas e a gente fala, não tem mais por onde voltar. E aí a gente entra nesse caminho de tentar resolver do nosso jeito, de tentar dar o nosso jeito, a gente vai atrapalhando mais. Aqui Davi, ele entende, não, eu não vou conseguir. Não dá para mim. Eu pequei, eu confesso, e eu sei, Senhor, que o Senhor é misericordioso, e um coração quebrantado e humilde, arrependido de fato, o Senhor não vai rejeitar. Então agora ele se coloca diante de Deus profundamente arrependido. Ele clama o perdão de Deus e ele se apropria desse perdão. Deus pode perdoar os piores pecados que você tem cometido, se você se arrepender verdadeiramente. Se nessa noite, assim como Davi, você proclamar no seu coração, Senhor, eu pequei, me perdoa. Ah, Júnior, mas você não sabe o que eu fiz. Eu não, mas ele sabe. A palavra dele diz, conforme nós lemos no início desse culto, que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Quantos pecados? Todos os nossos pecados. Quais pecados? Todos os pecados que você tenha cometido. O que Jesus pede? Confessa. Arrepende-se. Deixa. Nós precisamos reconhecer, nessa noite, que nós não fazemos boas escolhas o tempo todo. Davi tinha um retrospecto de boas escolhas. Nós vimos várias boas escolhas. Mas ninguém acerta o tempo todo. E eu quero te mostrar a forma correta de nós fazermos escolhas. A fonte para você buscar orientação para fazer escolhas. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 7. É o começo da história. Samuel está lá para ungir um rei na casa de Jessé. E 7 homens capazes, que preenchiam todos os critérios para se tornarem reis, são colocados diante dele. Mas Deus rejeita os 7. E Deus rejeita um que tinha todos os requisitos para se tornar rei. Eliabe, bonito, grande, porte avantajado, cabelo longo. Ele era o homem para ser coroado, ele era o homem para ser ungido. Agora, veja o que diz 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, depois que os irmãos de Davi passam, quando Eliabe está diante do Senhor, o verso diz assim, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu, o quê? O rejeitei. Eu o rejeitei. Olha o que Deus está dizendo para nós essa noite. A maneira como nós fazemos escolhas são superficiais. Olha o que Deus está dizendo para você hoje. A forma que você escolhe, Isa, é superficial. Sabe por quê? Porque você vê o que está diante dos seus olhos. Você, Letícia, não consegue ver as intenções. É superficial. Vocês veem de mim, sabe o quê? O que eu quero que vocês vejam. E por isso muitas vezes é fácil admirar, por isso muitas vezes é fácil respeitar. Porque eu vou te tratar como o Frejá canta na sua música, né? Eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo, quando começar a conhecer os meus segredos. É assim, muitas vezes, que nós erramos. Por quê? Porque nós fazemos escolhas de forma superficial. Deus está dizendo para Samuel, você está escolhendo ele de forma superficial. Você está escolhendo ele pelo que você vê. Você está escolhendo ele porque as situações diante de você favorecem isso. Mas a continuidade do texto nos diz que não olhe para a altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor o quê? O Senhor não vê como um homem. Deus não vê como homem. Eu vou te contar aqui brevemente, a gente já encerra. Estou passando um pouquinho do tempo. Eu fui pastorear numa cidade de 7.500 habitantes no interior de Minas Gerais. E aí, lá nessa cidade, tinha uma pedra muito alta. E um irmão da igreja, um diácono, falou comigo assim, vamos orar no monte? Eu falei, vamos orar no monte. E ele me levou no monte para poder orar, que só para a gente chegar lá, era umas 5 horas de subida. Eu falei, não tinha um lugar mais perto para a gente orar? E a gente está lá no alto daquele monte.
E nesse lugar onde a gente estava orando, a nossa cidade ficava a 35 quilômetros da cidade mais próxima. E era muito sinuoso, eram muitas curvas entre montanhas para poder chegar na nossa cidade. Do alto da montanha, eu via a saída da cidade mais próxima até a chegada da nossa cidade. Eu conseguia ver toda a estrada, inclusive onde estavam as curvas, né? E de repente, sabe o que eu vi? Um Fusca andando devagarzinho, Fusquinha azul andando devagarzinho. E atrás dele cola um ônibus, motorista de um ônibus andando atrás dele. E eu comecei a olhar para aquela situação pensando assim, poxa, o Fusca vai atrasar o motorista do ônibus. Por quê? Porque o motorista não vai cometer o erro de fazer uma ultrapassagem num lugar tão perigoso. Eram muitas curvas no meio de montanhas, ele não tinha a visão completa. Naquele momento Deus falou comigo, assim é com você, meu jovem. A minha visão é a que você está tendo agora, a minha visão é acima da sua até. Você está vendo da saída da cidade até a chegada da outra cidade. O motorista só está vendo o que está diante dos olhos dele. Eu vejo a estrada do início ao fim. Nós precisamos consultar ao Senhor, porque Ele não vê como nós vemos. Nós só vemos até a curva, o Senhor vê o que está depois da curva. O Senhor vê o que está à frente, além, coisas que nós ainda vamos viver, o Senhor já está vendo. E o texto continua dizendo, o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quer fazer escolhas certas? Não se apoie na sua inteligência, na sua sabedoria. Você precisa buscar o Senhor e falar, Senhor, me conduza, me oriente para que eu faça as melhores escolhas, para que eu possa agir conforme a sua vontade. A melhor escolha que nós podemos fazer, depois que nós escolhemos errado, é invocar o nome do Senhor. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Me orienta, me direciona. E todas as vezes, Isabel, que você estiver diante de uma escolha, pode ser a mais simples, não vai na sua força. Não vai no que você vê, presbítero Jefferson. Busca a orientação do Senhor, para que você possa agir, não diante daquilo que está diante dos seus olhos, mas diante daquilo que está nítido, diante dos olhos de um Deus onisciente, onipresente, que deseja nos guiar, que deseja nos orientar. Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Esse é o momento de você refletir. É o momento de você pensar nas escolhas que talvez você tenha feito aí nessa semana, que você fez ao longo da vida. Às vezes aquela voz que te acusa e diz assim, eu sei quem é você. Eu sei que você fez coisas no passado. E aí às vezes você está no momento da adoração, você quer levantar suas mãos, mas uma voz lá dentro do seu coração fala com você assim, você não pode fazer isso. Não levanta suas mãos não, porque eu sei o que você fez. E aí muitas vezes você está aprisionado por coisas que você fez no passado. Escolhas erradas que você fez. E nessa noite o Senhor está te dando a oportunidade de, assim como Davi, quando confrontado no seu erro, ele levanta as suas mãos e fala, pequei, Senhor. Eu pequei contra o Senhor e eu me arrependo. Senhor, purifica-me dos meus erros. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, agora endireita o meu caminho. A oração que Davi faz no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e conduza-me pelos caminhos eternos. Essa tem que ser a nossa oração. Tem misericórdia de mim, Deus. Deus, eu não sei fazer boas escolhas. E eu não sei consertar as escolhas erradas que eu fiz. Mas o Senhor é poderoso para sondar o meu coração, para me conhecer e para me direcionar conforme a sua vontade. Tenha um momento de oração silenciosa, enquanto o louvor se prepara para a gente poder cantar o último cântico. Confessa ao Senhor, fale com Ele. Peça ajuda ao Senhor. Deus, Tu nos sonda e nos conhece. O Senhor nos conhece melhor do que qualquer pessoa, porque a Tua palavra diz que o Senhor não vê a nossa aparência. O Senhor vê o nosso coração. Olha para dentro de nós, Deus. Encontra em nós essa noite um coração quebrantado, arrependido, humilde na Tua presença, Pai, contrito. E, Pai, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, perdoa-nos, Deus. Deus, faz-nos sair daqui nessa noite cientes de que a Tua morte na cruz, ela nos perdoa de todo o pecado que nós tenhamos cometido, se nos arrependermos verdadeiramente diante do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos livra de toda a condenação, Pai.
Faz com que a gente possa te adorar em espírito e em verdade, Deus. Faz com que a gente possa contemplar, Deus, que não existe caminho errado por onde nós tenhamos trilhado. Que a mão do Senhor não possa nos resgatar, não possa nos perdoar, não possa nos restaurar, Senhor Deus. Ó, Pai, que nós possamos sair daqui nessa noite cientes de que o Senhor é o Deus que cria poderosamente as coisas, mas o Senhor também é o Deus que restaura as coisas. É o Deus que também trabalha, Deus, para a restauração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, aplica essa palavra no nosso coração. É a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora você, depois dessa mensagem, ficou. O que você tenha cometido nessa vida de pecado, se você se arrependeu aí diante do Senhor, sabe o que você pode fazer agora? Você pode levantar e oferecer para o Senhor o seu melhor louvor. Ciente de que não há mais condenação, ciente de que em Cristo nós somos novas criaturas. Então, não ouça mais a voz do diabo que te condena pelos erros do passado, mas tenha esperança naquilo que Cristo tem para você.